Já há muito tempo que eu não lia nada de Louisa May Alcott e ler uma obra de romance gótico dela foi uma experiência completamente diferente. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras. Eu hoje vou-vos trazer a minha opinião aqui sobre o livro Perseguição, de Louisa May Alcott. Este livro é um romance gótico. Para quem não conhece este conceito, era muito popular no século XIX, aqueles romances super exagerados, com drama, com tempestade, com fantasmas, com casas assombradas, com castelos, com homens super atraentes, mas que são quase o vilão da história, com muito drama, com muito exagero. Então eu já sabia que à partida este livro era um romance gótico, já sabia que ia ter aqui suspense, já sabia que ia ter aqui mistério, mas acho que não estava à espera de ser tão obviamente romance gótico, porque é. Então, de que é que fala esta história? Esta é a história de Rosamund, e ela vive numa grande mansão, sozinha com o avô, um homem que não se levanta nenhuma vez, uma mansão que fica à beira-mar, fustigada muitas vezes pelas tempestades, e ela vive naquela casa sombria, rodeada apenas de livros, e um dia o avô tem uma visita de um homem 20 anos mais velho que ela, mas bastante atraente, muito enigmático, com uma cicatriz na testa, um homem que se chama Philip Tempest, portanto, tempestade, não é? E que chega num dia de tempestade, precisamente. A Rosamund é uma jovem muito inocente, mas ao mesmo tempo também, ou seja, tudo que ela aprendeu foi de livros, mas é muito sedenta de aventura. Ela está farta de estar presa naquela casa, ela quer sair dali, ela sente-se uma verdadeira prisioneira e está disposta a fazer quase tudo para sair dali. Acaba por se relacionar com este Tempest e apaixonar-se por ele, e acaba por se casar com ele e ir embora. Pouco tempo depois, ela descobre uma verdade bastante trágica sobre o marido e então decide romper aquela relação e fugir. Estou aqui a fazer um esforço para não fazer spoiler nenhum. A partir deste momento começa então a perseguição. O título original deste livro é A Long and Fatal Love Chase. Em português será Uma Longa e Fatal Perseguição. É o título original do livro, não é um spoiler, mas no fundo revela-nos tudo sobre esta obra. Porque esta obra, temos esta introdução, ok, às personagens, conhecer um bocadinho sobre elas e tal, e depois temos o início desta perseguição. E no fundo a obra toda é isto, é a Rosamund a fugir de terra em terra, de sítio em sítio, e o Philip Tempest sempre atrás dela e a persegui-la. Obviamente que, lá está, romance gótico, temos aqui um aspecto sempre muito dramático e muito trágico e tudo parece correr mal. Temos aqui todos os elementos que compõem um bom romance gótico, e sim, como o título indica, obviamente que isto é sim uma coisa muito trágica, muito exagerada. Eu gostei bastante desta leitura. Eu acho que eu ia precisamente com a perspectiva de que ia ser um romance gótico, ia ser exagerado, ia ser uma hipérbole, ia ser muito ajustado àquela época, mas houve vários aspectos aqui que me surpreenderam. Em primeiro lugar, porque a história começa em Inglaterra e depois desenrola-se, passa-se em França também, e a Louisa May Alcott é uma autora americana e as obras que eu li dela, na sua maioria, passam-se na América, portanto surpreende-me o facto de ela ir para a Inglaterra, mas lá está, sendo que o romance gótico estava muito em voga na Inglaterra também, faz algum sentido. E há que perceber uma coisa. Esta foi das primeiras obras que Louisa May Alcott escreveu quando começou de facto a tentar publicar. Louisa May Alcott trabalhou como enfermeira na Guerra Civil Americana e depois ela apanhou tifo e quando esteve isolada começou a escrever os hospital sketches, portanto aqueles apanhados do dia-a-dia, do hospital, dos episódios, e isso começou a dar-lhe alguma fama e começou a tornar-se conhecida por causa disso. E depois disso, então, ela começou a tentar publicar romances. E ela escreveu 2 obras de romance gótico, que eram, lá está, o auge da época. Mas não teve grande sucesso com elas. Eu acho que esta nem sequer conseguiu publicar em vida. Acho que só foi publicada postumamente. E depois, como a maior parte de nós sabemos, conseguiu alcançar mais notoriedade depois de escrever As Mulherzinhas e começou a escrever mais dentro desse âmbito. Então, nota-se aqui alguma escrita ainda um bocadinho imatura, em alguns pontos, nota-se que há aqui muita coisa fantasiada e depois lá está estes exageros todos. Noto também é que Louisa May Alcott é sempre muito moralista, ela transmite sempre muito bem os seus valores do que é correto e o que é errado, e faz isso em todas as obras dela e eu já li imensas. E aqui não é exceção.
E apesar de nós termos aqui uma rapariga pronta para a aventura e pronta para largar tudo, ela quando se apercebe aqui deste segredo, que eu não vou dizer o que é, que a impede de estar aqui como o marido, ela assume aqui uma postura muito de o que é correto, o que não é correto, portanto eu vou por aqui e nem que me leve à morte, eu vou fugir dele e vou-me livrar dele, etc, etc. Então temos aqui esta vertente muito moralista e não sei, isso conjugado com a escrita, eu sei que eu estava no início deste livro e cheguei a comentar que podia-me ter dado este livro sem o nome do autor, que eu tinha identificado a autora, tinha reconhecido facilmente a escrita e o estilo dela, porque para mim era claro como água. Mas é engraçado perceber esta evolução da escrita dela, a maturidade, e perceber que de facto esta obra foi uma das primeiras que ela escreveu. Ela tem outra, como já disse, outra obra também de romance gótico, creio eu, ou pelo menos se não é, tem a sua inspiração aí, que é qualquer coisa com Pauline, não sei, é o nome de duas personagens, acho eu. Eu se me lembrar deixo-vos aí o nome. Mas sim, esta só tem acho que 2 edições que é em Portugal e eu acho que a tradução é a mesma. Ora, desculpem, deixem-me só confirmar. Exato, a tradução foi fornecida pela Clássica Editora. Portanto, eu penso que desta obra serão as 2 únicas, não tenho certeza se não há uma também da Europa-América. Posso-vos dizer que esta tradução é bastante fraca, à semelhança de todas as obras da RBA, infelizmente é uma realidade, eles não tiveram cuidado nenhum em rever e confirmar o texto. Se quiserem saber mais sobre isso, eu tenho um vídeo inteiro a falar sobre as obras desta coleção de romances eternos da RBA, mas sim, é uma tradução fraquita, é uma tradução que tem alguns erros, algumas gralhas, tem alguns termos mal traduzidos. Há aqui uma situação em que se refere um hospício e traduzem uma altura por lar de idosos. Não é a mesma coisa, gente, não é a mesma coisa. Então, há aqui algumas coisas, pronto, que uma pessoa nota que não estão muito bem traduzidas, mas dá para entender a história, dá para nos envolvermos com a história. Eu, pessoalmente, rimo bastante, porque rimo do exagero, rimo das hipérboles, rimo deste drama excessivo, mas gostei, li muito facilmente, tem um tipo de letra bastante grande. Portanto, lê-se muito bem. Demorei um bocadinho mais tempo do que demoraria normalmente, simplesmente porque apanhou-me aqui no meio das mudanças e então acabei por demorar mais tempo, mas lê-se muito, muito bem. Dizer que, à semelhança da maior parte dos romances góticos, tem aqui um traço de paranormal ou sobrenatural, como lhe quiserem chamar, mas é um pormenorzinho de nada. Se vocês não gostam de nada de fantasia e têm medo de não gostar do livro por causa disso, não, acho que não vai ser por causa disso que não vão gostar. Há aqui um pormenorzinho, como há na maior parte destes livros, não é? Na maior parte destes livros há fantasmas, superstições, visões do futuro, etc, etc, etc. Aqui há uma coisinha de nada. É assim um pormenor. Eu nem lhe chamaria propriamente realismo mágico. É uma coisinha, é um pormenor. Acho que se vocês estiverem com medo porque não gostam dessas coisas, eu acho que não é por aí que não vão gostar, porque é um pormenorzinho de nada. Mas sim, foi isto que eu achei desta obra de perseguição. Gostei bastante, foi muito bom voltar a Lisa May Alcott. Tenho que voltar a mais livros dela, embora eu já tenha lido a maior parte. E os que eu tenho gostado mais são os infantis, ou infanto-juvenis, os que tenho lido para adultos acho sempre um bocadinho moralistas e um bocadinho demais, tal como o Work, A Story of Experience, que também é inspirado na vida dela. Eu achei excessivamente moralista, mas sim, gosto muito da autora e foi muito bom regressar a ela e muito interessante ver esta obra ainda dos primórdios da escrita dela. E é isso, pessoal, digam-me se já leram esta obra, se ficaram curiosos, o que é que acharam, se concordam com a minha opinião, se discordam completamente, se leram a outra obra de romance gótico da autora. Partilhem tudo comigo que eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!